Fala galera, eu sou o Wilder Tille e vamos de mais um vídeo, só que antes deixa eu explicar rapidinho para vocês esse novo formato, que na verdade era a ideia original quando eu criei o Mesa Maromba. A ideia era fazer uma mesa redonda debatendo temas sobre musculação. Quem tá aí comigo no vídeo é o Cris, meu braço direito em todo esse trabalho que eu faço para vocês. Ele era um seguidor meu e hoje tá aí construindo conteúdo comigo. O cara já leu mais de 100 livros de musculação, vai trazer muita coisa bacana. Bora lá galera, já deixa seu like para ajudar e vamos pro vídeo. E se você quiser as camisetas do canal, incluindo a lendária e mitológica frase "se for para desistir, desista de ser fraco", basta acessar o site loja.wildertille.com.br. Bom, Cris, para tentar responder a pergunta, né, por que tantos métodos diferentes davam muito resultado? Você vê atletas aí de muito alto nível técnico, né? De shape e tal. Profissionais, né, cara? E para tentar responder essa questão, vamos tentar achar pontos em comum, né? Então acho assim, você até lendo sobre eles e tal, você vê que todos eles acreditavam muito no próprio método. Então você vê que o cara tem identidade com aquilo, exatamente, né? Que até tá ligado com gostar daquilo. Então, assim, eu creio nesse método, eu acredito e eu gosto de treinar daquele jeito. Então fica mais fácil você se dedicar. Eu acho que tem até a questão que é psicológica envolvida, né? Gera uma motivação, né? De você ter identidade com o método, né? Porque às vezes você testa um método e você fala, cara, eu não curti treinar assim. Isso aqui, você até sabe que teve gente que teve resultado, mas você fala, não curti treinar. Não encaixa, né? Não tá batendo com o meu estilo de treino. De repente, como é que você vai desenvolver aquele método? Talvez você comece a vacilar sem perceber. Você não vai aplicar ele da forma mais eficiente porque você não gosta. Você tenta até meio que se sabotar porque você não tem identidade com esse método. E quando você vê os atletas, eles defendiam os métodos com uma certa... você vê que tinha uma certa paixão ali. Eu acho que isso é um ponto importante, que é incomum a todos eles. Né? E esse é um ponto importante porque talvez essa seja a ligação, porque muita gente começa de parar e não continua, começa a treinar e para. Pode ser até um ponto... Porque assim, hoje em dia muitos não têm essa identidade com o treino, mas às vezes não é nem identidade com o treino, mas com o que está sendo... Por exemplo, você pega um modelo de um atleta numa revista e acha que aquilo vai funcionar para você, que a gente já conversou anteriormente, e não dá resultado, né? Mas assim, por que não dá resultado? Porque na verdade você está se forçando a trabalhar uma coisa que não é prazerosa, né? Entendeu? Então assim, eu acho que a premissa assim, é encontrar alguma coisa que faça sentido, um estilo de treino que faça sentido. Você vai para a academia com mais prazer. Exatamente. Que você fala, cara, hoje eu vou fazer o treino que eu gosto, que tal. Então, isso é importante. Claro que assim, enquanto você não se identificou na musculação, você não sabe disso. Qual método você curte mais e tal. Então, é óbvio que você tem que passar um período de testes. Acho que talvez os testes nunca acabam, né? Exatamente. A gente está sempre estudando. E lembrando, esse período de teste, assim, 6 meses no mínimo, né? No mínimo. A gente não tem um padrão numérico, assim. Às vezes cara, a pessoa pode treinar 1 ano, 2 anos e ter resultado durante 2 anos. Não significa que... Né? Assim, porque assim, isso é uma coisa que eu já levantei muito, né? As pessoas, elas gostam de testar. Isso você até vê muito. Mas as pessoas não têm noção que ela precisa dar tempo ao tempo. Então, eu vou testar um método, vou ficar 3 semanas. Não vai adiantar. Impossível. Aí o cara já muda para outro. Quando ele começa a ter resultado, ele já nem sabe mais aonde que está vindo. Se começar a ter resultado, Se começar. Pô, não dá certo. Treino, mas você treina 2 semanas, cada metodologia é diferente, né? Muitos desses métodos, os caras não desenvolveram da noite pro dia. Não foi o primeiro método. Exato. E isso é um outro ponto em comum entre eles, né? Quando eles defendem um método, você vê que eles têm um background na musculação, muitos e muitos anos de treino, a nível profissional, o cara vivia daquilo, né? Então era a dedicação assim, era um negócio levado muito a sério. E esse background deu para eles o quê? Já testou muita coisa, eu vi o que funciona melhor para mim.
né? Então, assim, também tem esse ponto em comum. Os caras testaram coisas e falaram, cara, eu dou certo assim. Talvez ele daria certo no outro método? Até daria. Mas o cara achou alguma coisa, ele fala, eu dou certo assim, eu vou investir nisso, eu tenho identidade com isso. A identificação eu vou é fundamental, cara. Ter consistência com aquilo que você faz. E se você ficar pulando de galho em galho toda hora, tipo 3 semanas, que nem a gente falou, sem dar tempo ao tempo, você está falhando na consistência. E acho que aí não vai... E aí gera frustração, né? Porque você não tem o resultado, né? E a frustração de você não se manter na rota, né? E assim, eu acho que um outro ponto em comum, que assim, quando você lê sobre esses caras, acho que assim, quase todos eles sempre citam com muita importância, diário de treino. Training log, todos, né? O Mentzer, Doran, diário de treino, você vê os caras falarem. O próprio Frank Zane, que a gente não citou aqui, né? O Zane dava muita importância para isso. Inclusive o Zane tem um livro que é o diário de treino dele aberto. Né? E ele não repetia, tipo, ele fala que tem mais lá de 100 treinos, nenhum está repetido, porque ele sempre mudava alguma coisa e tal. Do 1º de janeiro, 31 de dezembro, tem todos os treinos feitos em um ano dele. E nenhum treino é igual ao outro. Claro que se difere às vezes pouca coisa, mas ele quis dizer que ele sempre alguma coisa ele mexia. E acho assim, o que o diário de treino, eu já fiz vídeo sobre isso também, né? É muito legal que você vê o que você fez, o que você sentiu e o progresso daquilo. Né? Você tem a referência, né? Então você tem referência, porque às vezes você está fazendo alguma coisa que dá muito certo e de repente você não se deu conta daquilo porque você não anota, você não tem noção do que você está fazendo e você deixa uma característica do seu treino que vai te evoluir bastante de lado porque você não anotou, você não deu importância. Né? Então o diário de treino entra aí como uma... e você nota isso em todos eles. Né? Então eu acho que isso é um ponto em comum interessante. Porque era uma maneira que eles utilizavam para medir a progressão dos treinos, né? Não só o resultado. A gente sabe que muitos, né? Antigamente não era feita essa dissociação de força e hipertrofia, né? Como a gente citou no vídeo anterior, o próprio Greg Park trabalhava as duas bases, né? E era uma maneira de você acompanhar a sua evolução, né? Porque uma das mensurações era a carga, né? E hoje em dia continua sendo, né? Embora não seja fundamental você trabalhar com cargas elevadas, a gente sabe disso, mas existe uma progressão, né? Sim. É a maneira de você mensurar. Porque mesmo que você foca na execução, na qualidade, você com o passar do tempo, naquela execução vai ficar mais forte. É natural. Então assim, acho que é uma progressão natural de quando você evolui. A diferença é que dependendo de como você executa, você vai ter cargas mais baixas do que um cara que executa roubando e tal, mas a progressão ela sempre vai existir, óbvio. Né? E aí o que é bacana, não eram só as cargas que eram mensuradas, não só as séries, tempo de treino, né? E em alguns colocavam assim, como você se saiu, como você se sentiu, como você sente saindo desse treino, né? Alguns desses atletas assim atribuíam até notas, tipo, meu treino foi bom, meu treino foi médio, meu treino foi fraco, né? Justamente, né, para ter esse planejamento. Isso é muito legal, né? Porque se de repente você consegue dar uma mensuração para quão intenso foi o treino ou o quão você se dedicou. E se você for honesto, claro, com você, e você percebe uma linha decrescente, você fala, pô, eu estou fazendo treinos cada vez menos intenso, ou estou numa linha meio decadente, você tem que tomar alguma providência. Então você vai mexer na sua dieta, no seu repouso. Agora, se o cara não mensura isso, é complicado dele... Você não sabe nem quando periodizar, né? Exato. Se você, por exemplo, numa estratégia de treinamento de força mesmo, né? Você vai ter aquele seu pico, né? E depois disso sua força começa a regredir. Você tem que respeitar Entendeu? E aí é o momento de fazer o deload, né? Para iniciar. Então, assim, sem um diário de treino você não tem referência, né? Você não sabe... você não sabe aonde você deve chegar, aonde você quer chegar, né? Um ponto técnico em comum, agora falando de um ponto um pouco mais técnico, que assim, você pega, de novo, um Mentzer. Então você tem o Mike Mentzer, você tem o Heavy Duty, que fica no lado oposto ali de como o Arnold treinava, por exemplo. Então um fazia muitas séries, outro fazia uma única série até a falha e tal. Sim. Só que é o seguinte, se você pegar, por exemplo, o tempo que está sendo feito o trabalho muscular, tempo sob tensão, essa única série do Mentzer equivalia por, 5, 6, 7 séries
de um treino que você faz um número baixo de repetições, sei lá, 8, 9, 10, para, descansa, faz outro. O mestre ele não descansava, é como se ele pegasse 4, 5, 6 séries, agrupa numa série só e faz de uma vez. E aí é claro que o treino vai ficar mais rápido também. Porque você sai de uma série de pré-exaustão, emenda com outra série. Detalhe, em todas as séries você usa o super slow. Né? O super que a gente nem citou, mas que faz a série demorar muito, porque o cara fica lá 5, 6 segundos só de fase concêntrica. Super slow. 5, 6 pico segundos. De contração. Pico de contração, 5, 6 segundos. Depois 5, 6 segundos de fase excêntrica. Uma repetição vai durar 20 segundos. Sim. Porra. Exatamente. Então aí você vê o quê? Um tempo sob tensão elevado de uma forma diferente. Exatamente. Então você não é tão diferente, se você vê por esse ângulo, acaba sendo quase um ponto em comum, porque você trabalha também um volume alto sob tensão, só que o Madsen fazer isso na mesma série, o Arnold, aquele que a gente citou, Serge Nubret, fazia em várias séries. E um outro ponto, ainda nessa linha, é o lance de você ter... Um treinava tipo 2, 3 horas, ficava 2, 3 horas dentro da academia, né? E o outro fazia treinos de 20, 30 minutos, super rápidos. Aí você fala, pô, isso é o oposto. Só que se você analisar nessa ótica, você vai ver que 20, 30 minutos no estilo do Mentzer, no Heavy Duty, ou do Dorian também, ou do Dorian, vai equivaler a 2, 3 horas daquele treino mais tradicional, que você faz uma série que você não vai até a falha, descansa, faz outra, quer dizer... São treinos de densidades diferentes, né? O do Mentzer é muito denso o negócio, você tipo faz muita coisa em pouco tempo. Era extremo, né? Era um estímulo extremo e totalmente... Você não deixa de ter um pouco do mesmo princípio sendo trabalhado de formas diferentes. Sim. São dois caminhos, porque qual a maneira de você compensar em um tempo menor de treino, né? O próprio mentor dizia isso. Você tem que aumentar a intensidade para conseguir e reduzir o tempo, né? Você aumentando a intensidade, reduzindo o tempo, você vai ter a mesma qualidade de um treino de meia hora, 1 hora, com mais séries, né? Então assim, você compensa o tempo reduzido com a intensidade alta, né? Então você leva a intensidade a níveis que você nunca trabalhou antes para obter o mesmo resultado ou até melhor, né, de um treino de 1 hora, 1 hora e meia, né? Porque você treinou comigo, a gente treinou, você sabe assim, é impossível manter aquela intensidade do Heavy Duty por 1 hora e meia, cara. Exato, é esse o lance de você ter um treino denso. Ele se torna denso porque aquilo que você faz um trabalho muito maior em menos tempo. Se você estica o tempo, esse trabalho ele vai ficar um pouco mais brando, né? Naquele instante do treino vai ficar mais brando. Eu achei que a gente pode fechar uma conclusão até, que assim, existem vários caminhos, isso é indiscutível, né? Ninguém pode falar, só existe um caminho para você ter resultado na musculação. A gente sempre fala sobre isso, não existe um jeito certo de treinar, né? Você pode ter jeitos melhores ou piores, mas assim, você tem caminhos que vão dar resultado. Então, desde que você ache um método, que você tenha identidade, né? Ou seja, você acredita nesse método, você não questiona ele, você gosta desse método. Você tem que ter tesão para treinar. Exato, aquele tesão. Eu tenho esse tesão de ir, então isso está me fazendo bem, eu acredito, eu gosto, eu tenho identidade. Você já tem uma experiência, você já fez testes e você viu que nesse método você já evoluiu, você não tem porquê não ter resultado, né? Independente de qual caminho que você está usando. Porque eu acho que acima de qualquer sistema de treino está o ser humano, né, cara? Na verdade, assim, é a sua força, o empenho que você vai colocar naquilo que vai te dar o retorno dos frutos que você está... Cara, eu acho isso é uma questão mais filosófica, sim, mas isso é uma coisa que muita gente, que entende muito, inclusive, que são muito estudiosos, eles encaram o ser humano como um robô às vezes. E falam, não, cara, você vai fazer isso porque isso é o que dá resultado, estudo tal, falando não sei o quê. Mas às vezes se esquece de que ele é uma pessoa que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos, que tem fraquezas, e que essa conexão com o método que você está seguindo é muito importante.
E aí se você tem tantos exemplos, né, você tem tantos caminhos, então por que não investir num caminho que você se identifica, que você gosta, que você tem tesão. Que vai ser mais prazeroso e que com certeza vai trazer mais resultado, vai te deixar mais motivado a treinar, né? Show de bola. E o resultado é questão de tempo. Maravilha, Cris. Valeu. Valeu, cara. Show de bola. Gostou do vídeo, galera? Deixa seu like que ajuda muito. E agora se liga porque que você deve entrar imediatamente no meu site www.wildechile.com.br. Lá você vai conseguir baixar o e-book gratuito com as 7 regras para o treino perfeito. Vocês podem ler e aplicar hoje mesmo no seu treino. Além disso, vocês vão entrar para minha lista especial de e-mails e vão receber conteúdos exclusivos que não estão aqui no YouTube. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.